Quem sentar lá no fundo, a gente vai fazer as perguntas mais difíceis. Muito bem, o Henrique está lá, né? Então ele responde todas. Queridos irmãos, nos alegramos sempre por nos encontrarmos nessa casa, na casa de Meimei. Sempre que solicitado aqui pelos nossos irmãos, companheiros de jornada espírita, nós nos alegramos e aqui estamos mais uma vez. É uma sintonia muito agradável, com a espiritualidade sempre muito presente, trazendo energias positivas para todos nós, nos reconfortando a nossa alma, o nosso espírito, fortalecendo-nos a caminhada. A música que se ensejou antes trouxe-nos assim a leveza no pensar, no sentir, até achávamos que já tínhamos desencarnado. Mas de tamanha grandeza e a profundidade da música desses grupos do Meimei, que eu parabenizo sempre que venho aqui, trazer essa construção efetiva, né? E a música também faz parte da nossa necessidade, faz parte da leveza e faz parte do processo evolutivo que nós precisamos ter. Eu nem iniciei dizendo boa noite para todos, né? Mas boa noite para todos, que Jesus esteja conosco e nos abençoe. Me deram uma tarefa e eu peguei, desvinculei dessa tarefa e falei para o Henrique, a gente fala um pedacinho. Sobre o capítulo 22, não separei do que Deus ajuntou, e ele, boamente, me permitiu que falássemos aqui sobre o capítulo 25, Buscai e Achareis. Que era uma construção que já tínhamos aí feito em termos de abordagem, no trabalho sempre efetivo da abordagem espírita e da palestra. Então, eu convenci e aqui estou. Só que perdi o meu computador, falei para o Henrique que a gente ia trazer as transparências aqui, PowerPoint, para estar dando assim uma ajustada. Mas sempre falar do Evangelho é uma alegria muito grande para nós, porque acreditamos que todos que estamos aqui nesse salão, diante das mais variadas circunstâncias, nós nos debruçamos sobre o Evangelho, na ânsia que ele nos deu suporte para agasalhar as nossas necessidades em curso, as nossas tristezas, as nossas decepções, as alegrias não, a gente quase nem recorre ao Evangelho quando a gente está alegre, mas as necessidades mais costumazes das nossas dores, a gente mergulha no Evangelho e ali a gente encontra, com certeza, aquelas luzes necessárias das palavras constituídas para fazer frente às nossas necessidades. Então a gente até começa a basilar a nossa abordagem, buscar e achareis. Esse capítulo do Evangelho enseja outras construções, mas dentro desse limite também, que nós temos as nossas necessidades e a gente tem que buscar uma fonte. E a fonte é o Evangelho de Jesus, na sua essência, dos seus ensinamentos, aonde ele traz aquela semente, aquela boa semente, e joga na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, para que germine e dê frutos. Dê 100 por 1. E dando esse fruto, 100 por 1, e nós então assim sentiremos felizes por nos encontrarmos nessas fileiras do aprendizado de Jesus. Porque seguir com Jesus é uma tarefa individualizada. Nós fazemos ela de forma coletiva, como estamos aqui, mas nós fazemos ela de forma individualizada, diante das nossas dinâmicas evolutivas que temos que exercer. E ele, como sempre, nos deu o roteiro, nos deu os direcionamentos, nos deu a palavra, e sobre a sua palavra, que não é só uma palavra dita e expressa, mas também vem agariada assim de sentimento, vem dentro de uma abordagem de sentimento. Quando a gente lê o Evangelho, dentro do buscar com ansiedade a solução para as nossas problemáticas, vem a palavra de Jesus, a palavra dos Espíritos, que Kardec bem aqui traz também, mas vem o elemento
da palavra viva. É o evangelho assim, vivo. É como se brotasse dali aquela luz espiritual que penetra no nosso pensamento, penetra em nós e nós assim nos sentimos fortalecidos para a nossa caminhada. Então, buscar essa fonte, buscar a palavra de Deus, buscar o evangelho, tem esse viés muito costumeiro das nossas amplitudes, das nossas necessidades. E aí, ensejando assim as várias circunstâncias que a vida nos aprover colocar, o evangelho nos dará esse elemento essencial para nos conduzir sempre para o bom caminho, para a boa disciplina, para as recomendações necessárias que às vezes nós precisamos ter para vencer as intempéries da vida, mas vencer, sobretudo, a nós mesmos. Porque se somos infelizes, a infelicidade, se ela se estabelece costumeiramente em nossa mente, o grande agente dessa infelicidade somos nós mesmos. E o Evangelho, então, lido e apreciado, as suas palavras, nos coloca dentro de uma construção efetiva, conforme Jesus assim o queira, para nos tirar do lamaçal das nossas dificuldades, pormenorizada pelo nosso pensamento, às vezes fragilizado, sem a falta de fé, sem a falta de confiança na vida, sem a falta de confiança em nós mesmos. Então, quando a palavra chega até nós, ela vem com a eficiência do Evangelho para nos trair, para nos trazer assim, em abundância, aquilo que nós precisamos. Buscamos e achamos. Aonde? Na fonte divina, na fonte do Evangelho de Jesus, para que ele possa nos dar assim aquele alimento que nós precisamos. Por sinal, na dinâmica da na apreciação da abordagem que tem no capítulo em si, que eu às vezes fico sempre querendo calçar a nossa abordagem dentro do que está escrito, né? Então, ele fala assim para nós: ajuda-te, o céu te ajudará, buscai e achareis. Dentro da dinâmica de buscar, nós temos que fazer a nossa parte. Por isso que nós já começamos essa apreciação por essa ótica, que nós devemos fazer a nossa parte. Ajuda-te, o céu te ajudará. Se nós não disponibilizarmos um tempo, pelo menos, para fazer a leitura que é necessária e as orações que é necessárias, que o Evangelho nos dá como elementos de sustentação, se nós não fizermos essa parte, então como é que virá a outra parte da ajuda? Então é necessário buscar. Quando nós buscamos, o céu se abre numa figura alegórica, né? E nos traz assim elementos de fortalecimento. Então é necessário entender que Deus fala para nós através das palavras de Jesus, através das palavras do teu Evangelho. Então, buscai, mas também façamos a nossa parte. A nossa parte, às vezes, diante de tudo que nós estamos colocando, é simples. Pelo menos abrir o Evangelho, fazer a sua leitura e deixar que a palavra divina percorra o nosso pensamento, nossa mente, fortaleça o nosso espírito. Aí, nós, assim, que buscamos, muitas das vezes, o elemento material, do pão material, nós aí estamos dando a nós mesmos o pão espiritual. O que nós precisamos também, nós precisamos do pão material, mas nós precisamos do pão espiritual. E esse capítulo ele é rico nessa abordagem onde nós nos circunvizinhamos muito mais e nos arrolarmos pelas questões da vida do cotidiano, que é normal e que a gente deve fazer o exercício da vida, trabalharmos, exercitarmos o trabalho, mas trazendo os elementos dos recursos financeiros para a nossa sobrevivência, nós alimentamos o nosso corpo. Por outro lado, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Porque diante do quadro, do cenário que se observa hoje nos nossos centros, a gente vê pessoas percorrendo por caminhos diversos da perturbação psíquica, da perturbação da sua mente, dos seus pensamentos.
Tem pessoas que não conseguem concentrar, vai ler o Evangelho, não consegue concentrar nem no Evangelho. A gente está falando para ler, mas a gente também tem que arrolar essas circunstâncias que se avizinham na mente das pessoas. Não consegue a concentração para fazer o seu exercício de oração e de prece, ou de um trabalho efetivo. Então a mente está em desconformidade. E as mentes que estão em desconformidade, casa vazia, casa, ferreiro, como é que é? Do demônio. Então, o recado do demônio. Mas eu não queria falar essa palavra porque essas coisas aí é muito relorado nas nossas religiões. Mas é assim que é enfatizado essa construção, essa abordagem, né? E que fica assim como se fosse um enredo, mas não é. É porque no momento que nós nos distraímos com o nosso pensamento e não temos concentração no propósito que viemos buscar, o pão espiritual, que é a palavra de Jesus e os seus ensinamentos, e eles não se constituem como realidade para nós, o que se avizinha aí? A presença dos espíritos costumeiros que diz, aquele ali está invigilante. E nós que já não fomos boas coisas no passado, porque que alguém aqui fizer uma carteirada e falar assim, ó, carteirar e falar assim, carteirar é uma expressão minha, só para dizer assim, estou evoluído. Aí, beleza, não tem espírito nenhum nos acotovelando. Mas no essencial nós temos um passado, um índice faltoso, às vezes na existência atual ainda estamos percorrendo pelas deficiências dos vícios, das drogas e de tantas outras coisas que nos agasalham. Buscai e achareis. Aí a gente busca as coisas materiais, as alegrias materiais, os gozos materiais, as bebidas, o alcoolismo, busca tanta coisa, mas não busca na essência aquilo que é necessário, é o Evangelho de Jesus. Mas no momento que nós estamos construindo o pensamento aqui, o pensamento é um pensamento da positividade. O pensamento que nós estamos buscando o Evangelho e dando a ele a ênfase necessária, a concentração necessária, para ouvir a palavra divina e deixar que ela, semeada, penetre em nossa alma e aí se edifique. E aí cada um de nós, com certeza, temos assim que realizar o nosso progresso espiritual, pelo qual fizemos a trajetória e mergulhamos nessa carne. Mergulhamos nessa carne porque pedimos, ou mergulhamos nessa casa porque foi nos imposto, porque a reencarnação é imposta, está lá no livro dos Espíritos. E nesse projeto de construção espiritual, cabe-nos a observância das mensagens do Cristo para construirmos em nós o nosso progresso. Diz a leitura aqui, sinalizada pelos Espíritos, nessa obra, de que às vezes nós passamos pela vida material e o nosso progresso espiritual é bem petitinho assim. Aí dá uma tristeza, né, gente? Eu pensava assim, vou fazer uma reencarnação, um progresso espiritual bem grandão. Na verdade, está dizendo aqui que todos nós passamos pela vida material e temos um progresso assim bem petitinho. Por quê? Porque buscamos muito mais as coisas materiais do que as coisas de Deus, né? E até numa das passagens aqui diz, procurai primeiro o reino dos céus, né? E tudo virá por acréscimo, virá pela sua dádiva. Então, o progresso que nós estejamos está dentro da nossa construção de buscar a nossa evolução. Se nós ficarmos parados, nós não vamos regredir, conforme já não é do nosso conhecimento pelos estudos trazidos nas obras espíritas, sobretudo no livro dos Espíritos. Mas é necessário que a gente dê o passo eficaz pela nossa evolução. E a nossa evolução de buscar a verdade, para que ela nos console, nos agasalhe, nos dê bom ânimo e nos dê objetivo de vida. Todos nós temos que ter um propósito de vida, um objetivo. Seja criar família, seja fazer parte de um grupo religioso, seja qual seja o projeto de um trabalho material, mas nós temos que ter objetivo na nossa vida, porque todos os caminhos que nós percorremos nessa vida material nos ensejará evolução espiritual. Qualquer caminho. Mesmo que a gente até não tenha uma religião, nós ensejaremos uma evolução. Mesmo que ela seja diminuta, seja pequena. Então, buscando coisas mais de valia, que é a apreciação do conhecimento da verdade de Jesus, nós daremos, assim, um grande passo para a nossa efetiva evolução. E quando desencarnarmos, quem sabe teremos uma música igual aquela que
coral lindo, nos esperando para portarmos a nossa entrada. E não aqueles assim bem obscurecidos, alguns espíritos dizendo, tu vai para o umbral, porque você não fez nada. Você buscou e não encontrou, buscou mais nas coisas da revelia da matéria, das coisas mundanas, e se comprasse assim com aquilo que é mais material, então se rolou de estar nos ambientes agora, no plano da espiritualidade, nas zonas mais delicadas, que são zonas delicadas, né? Então, haverá a necessidade do progresso. Ele fala aqui também para que nós tenhamos a observância, né? No sentido de que a existência, ela é positiva no momento em que nós entendamos a questão da reencarnação. E ele destaca como fundamento aqui que se não houvesse a dinâmica da reencarnação, nós estaríamos ainda na idade da pedra. Ou seja, nós transitamos por uma existência, passamos por outra, e com isso trazemos nas nossas reminiscências do passado, elementos, mesmo com esquecimento do passado, nós trazemos a abordagem intuitiva daquilo que nós temos de aptidão, nós temos de capacidade, e foi por isso que o homem chegou nesse progresso que está aí, senão o mundo já estaria estagnado ainda desde a época da pedra. Então ele fala sobre isso, e fala também nesse sentido de que o trabalho é elemento essencial para a nossa ocupação, o trabalho material, seja qual for, para que nós não tenhamos a nossa mente vazia. Então, então, no capítulo também traz assim, que nós devemos pautar-nos na essência da nossa inteligência, porque a nossa inteligência é do espírito, sabendo que essa inteligência veio aqui para desenvolver-se, e todos nós somos espíritos inteligentes. Uns mais com algumas aptidões, alguém às vezes nasce fisicamente nessa existência com algumas lesões, e aí se prejudica a elaboração da inteligência no seu potencial, mas a inteligência é do espírito, e nós somos capazes de usar essa inteligência para fazer bom uso dela, para fazer as boas escolhas. Então nós não podemos negar e pensar assim, olha, eu sou uma pessoa distraída, eu sou uma pessoa burra, como diríamos assim. É isso que a gente quer trazer aqui na abordagem nossa. Então não nos calçarmos numa deficiência que a gente até pode prescindir assim, que possa ter, mas sabendo que nós somos espíritos inteligentes, nós somos capazes de fazer a leitura do Evangelho, nós somos capazes de fazer a leitura do Vinho de Luz, nós somos capazes de discernir sobre a vida, sobre aquilo que nós precisamos para a nossa evolução e para a nossa evolução espiritual, e também fazermos as nossas escolhas para a solução dos problemas que muitas vezes se avizinham e nos apresentam assim na nossa vida. Somos capazes. Então, nós devemos procurar, na essência, o trabalho como elemento construtivo para o nosso espírito. E não devemos jamais nos isentarmos do bom trabalho. E do bom trabalho a gente tem que lembrar, na essência, do bom combate. Do bom combate nesse sentido que nós estamos trabalhando aqui, na nossa individualidade, de buscar nos acumularmos com aquilo que é positivo, do que aquilo que é bom, do que aquilo que traz para nós relevância espiritual. Não nos enquadrarmos em queixas, em lamúrias, em lamentações, né? Em discussões vãs, pueris, em brigas costumeiras, que às vezes se arrola no campo da convivência na família, ou talvez nos ambientes adversos que a gente convive, mas sim, trazemos sempre a ponderação no pensar, no falar, no agir, para que tudo isso seja uma construção respaldada naquilo que nós buscamos e naquilo que nós já estamos essencialmente já vivendo, que é os ensinamentos que Jesus veio trazer para nós e que nós nos sentimos assim confortáveis para viver os nossos dias. Nós temos até que hora mesmo? 20. Às 20 horas, né? Todas as vezes que eu venho aqui, eu pergunto para a gente não passar. Então, a espiritualidade está sempre velando por nós, buscando assim
nos dar boas orientações para as nossas necessidades. Nós podemos imaginar, muitas das vezes, que estamos arrolados, assim, abandonados, né? Como diz assim, olha, tantas dificuldades que se permariza diante das nossas vidas, que nós estamos abandonando, estamos ao léu. Não. Tudo que nós fazemos, pensamos, agimos, realizando, está escrito e plasmado no nosso perispírito. E por lado de lá, tudo que nós oramos e fazemos a nossa prece é acolhida pela providência divina e chega nos favorecendo diante das nossas necessidades. Então nós não estamos abandonados. A vida não nos abandona, Deus não nos abandona em nenhum momento. Temos a rede de espíritos da sua seara que trabalha como agentes, construtores, que se elaboram junto de nós, trazendo sempre as boas orientações para que sejamos seguidores, para que assim a gente se sinta melhor, para que a gente encontre soluções e nos agasalhe para as nossas necessidades. Então, quando a gente faz essa busca e quando nós entendemos essas palavras de buscar, a gente vai encontrar justamente essas sustentações necessárias para a nossa vida, né? A nossa vida, por mais que seja assim obscurecida, há sempre uma linha de luz que nos encaminha para abstrair assim essas escuridões que muitas vezes se permeia nas dificuldades que se apresentam sobre a nossa realização da vida presente, né? E a gente tem que insistir conosco mesmo para que nós possamos assim resistir ao mal, né? Fazendo assim um pensamento a cada dia, uma atitude a cada dia, se comprometendo conosco mesmo para que nós não tenhamos em nossa mente o pensamento do mal. E o pensamento, às vezes, do mal passa por aquela questão, por exemplo, do não perdão, né? Às vezes a gente tem uma divergência pontual com alguém e a gente considera que aquela pessoa nos fez mal diante de uma abordagem, diante de uma situação familiar, diante de uma palavra, e às vezes a gente não perdoa essa pessoa. E o perdão é essencial. Então o não perdão faz parte desse pensamento do mal, ou seja, ele só nos traz elementos desnecessários para a nossa individualidade. E o outro que está lá do outro lado, que não sabe que nós não perdoamos, ele está quase que livre pelo que se enseja dos nossos pensamentos. Mas nós que estamos muitas vezes mergulhados nesse quadro do mau pensamento, daquela atitude de vingança, daquela atitude que a gente se aborreceu, ficou com ódio, com raiva, com rancor. Então tudo isso nos deprimindo, nos colocando para baixo, nos deixando assim pontualmente infeliz. Quem está nesse quadro, quem está nessa contingência, somos nós. O outro lá talvez nem tenha tanta envergadura para perceber que nós estamos nesse quadro. Então, quando resistir ao mal, é resistir nessa questão que devemos mergulharmos na questão do perdoar, na questão relacionada com os vícios também. Muitas das vezes as pessoas que ainda estão desapercebidas, ainda fazem uso da droga, fazem uso do álcool, fazem uso do fumo, né? Esses dias mesmo tivemos aí agora uma pessoa que buscou... Esse copo tá? Uma pessoa que buscou... O copo estava vazio. Buscou... Obrigado. Buscou um tratamento para o pulmão, por quê? Porque mergulhou-se no vício do fumo, né? Não ouviu essencialmente as advertências do Evangelho que convida a não fumar. E depois das circunstâncias que se envolve fisicamente a pessoa, aí vem toda uma abordagem de hospitalar, de sofrimento para os parentes, para a pessoa, né? Porque o pulmão faz parte essencial da nossa vida, nós precisamos respirar, e ele tão entupido de tanta fumaça,
né? Agora existe até cigarros eletrônicos aí para interfacear ainda mais as dificuldades e o hobby das questões mais costumeiras dos nossos tempos, né? Então a gente traz, dentro dessa visão, desse capítulo, a gente percorrer por essa passagem, de a gente buscar e achar. E achar o quê? As palavras de Jesus e fazer a nossa parte para que ela esteja bem fundamentada. Um outro item aqui, que ele vai falar para que a gente observe os pássaros nos céus, dando assim ênfase bastante, e eu vou ler até um trechinho aqui para a gente fundamentar a nossa construção do nosso pensamento, porque esse capítulo ele traz essa abordagem, mas traz também esse desprendimento que nós devemos ter em relação às coisas materiais. Nós não estamos, na verdade, nessa abordagem nossa, aqui trazendo para as pessoas não trabalharem, não é isso. Mas, por outro lado, não se sofrer pelas questões materiais. É isso que a gente está tentando construir aqui no pensamento que o Evangelho nos sinaliza. Observai os pássaros nos céus. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corrói, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formar tesouros nos céus, onde nem a ferrugem nem os vermes os corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Lembrando sempre, né, de uma frase assim bem simplista, do pó vieste ao pó voltará, ou seja, esse corpo ele vai se deteriorar. Não adianta a gente querer usar todos os produtos de beleza possível do mundo, né? A gente vai envelhecendo. Eu tenho uma idosa em casa que ela assim se aprecia em querer passar todos os níveis de maquiagem, tudo, de produtos de beleza, mas o corpo também envelhece. E a gente vai deixar essa matéria. Nós temos sinalizações que essa nossa biologia e futuros tempos que se virão, melhor dizendo, nós teremos uma biologia diferente do que é esse. Aí esse corpo vai ter uma abordagem muito diferente. Nós vamos viver 150 anos, já pensou? Tá bom? Vocês querem mais? Então, diz aí a espiritualidade que vamos avançar por uma biologia. Mas, sabendo que não é preciso se apoderar de nada, nem do nosso corpo, porque a beleza física, o corpo físico, a gente tem que cuidar do nosso corpo, tratar com propriedade o nosso corpo, não procurar o suicídio, mas saber que tudo é perecível, né, de matéria, é matéria e aqui ficará. Nós não levaremos nada, mesmo porque caixão não tem gaveta. E ele diz aqui que os vermes corroem. E numa abordagem assim, de consumação de tudo, não só o corpo, mas o caixão, tudo vai para o limo da terra. Então, é naquela expressão mesmo, ao pó veste, ao pó voltará. Por isso vos digo que não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustentar a vossa alma, nem aonde tirareis a sopa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais do que a roupa. Então é uma abordagem assim, a gente tem que ter esperança sempre, dentro da dinâmica que a vida, às vezes a vida não nos favorece em determinadas circunstâncias, para um bom emprego, para uma boa situação financeira, mas a gente tem que caminhar com aquilo que é nosso, e não desejar aquilo que é do próximo, né? Hoje em dia, como em todos os nossos tempos, a gente sabe que tem pessoas que passam com seu pensamento para o campo da inveja, e por não ter, às vezes, aquilo que gostariam que as outras pessoas têm, se arrolam em crimes adversos, né? Roubam as pessoas, roubam o erário público, ou seja, tem toda uma abordagem de construção aqui. Então ele está trazendo, olha, mesmo que nossas circunstâncias materiais sejam essas, as mais difíceis, que nós nos acomodemos na nossa fé, naquele buscar lá atrás que nós internalizamos aqui no início, com muita propriedade, dizendo que devemos buscar as coisas dos céus em primeiro lugar, buscar as palavras, buscar que elas nos dê conforto
para as nossas necessidades. Observai os pássaros nos céus, eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Sois muito mais do que eles, e quem é dentre vós que aquele que vos pede, é aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura, a altura do cocovado? Então a gente vê que as palavras que são trazidas aqui são palavras assim, de conforto mesmo, para que nós nos sentimos felizes com aquilo que nós possuímos, com aquilo que é dado para nós. Somos usufrutuários, não somos proprietários de nada, nós usufrutuímos das coisas, do nosso corpo, da nossa veste, do nosso carro, né? Não temos propriedade sobre nada, nem sobre as pessoas. A gente quer ser proprietário de alguém, né? A gente fala assim, minha esposa, meu marido, e vai. A gente não possui nada. Tudo é uma questão de sermos usufrutuários. Tudo foi nos dado por empréstimo. E tudo será retornado. E quando voltarmos para a vida verdadeira, que é a vida do Espírito, nada que está na essência dessa matéria terá mais valia para nós. Aí nós teremos que nos desprendermos. Por isso que os Espíritos, quando transitam daqui para lá, ainda estão muito arraigados, costumeiramente, às questões materiais, eles procuram ainda se circunvizinhar junto a nós, buscando satisfazer as suas realizações que eles perderam. Né? Busca um alcoólatra, busca um fumante, busca um viciado, busca uma pessoa viciada no sexo, e aí vai, tantos enredos aí que a gente vê. E a gente não vai fazer parte desse grupo, né? A gente vai alimentar o nosso espírito, os bons princípios, para que, se ensejando a nossa partida para a vida espiritual, estejamos em condições de dizer, tudo que é da matéria, ela ficou. Agora sou um espírito, estou noutra dinâmica aqui para uma nova caminhada de luz, de progresso. Se for de retorno, que seja um retorno cada vez melhor. Porque também vos inquieteis pela roupa, observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam, e, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, nem toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Bom, aqui até tem uma parte assim, bem, né, poética na dinâmica da narrativa trazida pelos Espíritos para dar observância a esse item que é observar os pássaros nos céus que não semeiam, não plantam, não colhem, são alimentados. Porém, a gente não pode ficar nós como seres humanos ainda na idade mental do pássaro. Nós já passamos espiritualmente por esse desenvolvimento espiritual na nossa trajetória. O pessoal estava estudando o Livro dos Espíritos e deve ter estudado isso aqui, né? Essa dinâmica de passar pelos diversos reinos. E nessa compreensão de que nós não estamos fazendo ênfase aqui para nos acomodarmos como espíritos inteligentes de Deus. Nós estamos nesse estágio, já passamos pelos estágios mais elementares, e nessa circunstância, nesse momento, e nessa vivência que já estamos adquiridos pela nossa capacidade, devemos ser espíritos elaborativos do trabalho. E o trabalho é pensamento e pensamento sempre construtivo no bem. Quando deixarmos a veste física e não mais tivermos as realizações que se avizinham nessa existência, estando no plano espiritual, não deitaremos numa rede preguiçosa para curtir não sei o que. Nós teremos, sim, evidenciado para nosso convite para a realização do trabalho na seara do Cristo. E do lado de lá, tem muito mais trabalho ainda nos esperando. Então não nos acomodemos com a fragilidade das nossas imperfeições ainda. Não deixemos que ela nos absorva. Às vezes a nossa imperfeição passa por uma palavrinha muito singular, preguiça. A gente não tem que ter preguiça. Nada, de nada. Né? Se a gente tiver que varrer um chão, a gente varre um chão. Se a gente tiver que fazer uma massa para fazer uma construção numa casa dessa, a gente faz. A gente não pode ser já que, não, eu sou agora uma pessoa de outro nível. Não tem nada de outro nível. Aí, com os Espíritos, bota a gente para trabalhar, viu, Rodolfo? Então, a gente não pode ser já essas questões assim, a gente tem que estar pronto para trabalhar. André Luiz chegou no plano espiritual e falou assim, eu sou médico, não foi?
E o que os espíritos botaram ele lá para fazer? Limpar vômito, né? Não era pior do que vômito, porque o que ele estava limpando lá, ele mesmo nem sabia o que era, porque era miasmas deletérios, né? Miasmas deletérios com bastante maus cheiros, que provinham da onde? Dos espíritos que estavam degradados ali, degradantes, que estavam naquele quadro e que estavam expelindo. Já pensou? A gente acumula tantas coisas de energias sectárias desse mundo material, porque, por exemplo, quando a gente se absorve, eu não estou fazendo apologia que é não comer carne não, tá, gente? Mas diz que quando a gente come a carne, as casas espíritas davam isso com muita propriedade nos anos passados, agora parou disso, tá? A gente come a carne material, né? Mas come também os fluidos que estão ali arregimentados dos animais que estão ali, né? Aqueles elementos da vivência do boi, né? Da galinha, tá ali, tudo ali constituído, a gente absorve o material, né? E alimenta também da parte espiritual ali. E esses eram os elementos que o André Luiz estava lá trabalhando no plano espiritual. Então nós devemos ver assim, dentro de um campo evolutivo, aonde se percorre ainda a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? E aí a gente vai se perguntando assim, onde está a minha humildade, a minha sensatez, a minha simplicidade? Tudo isso, é lógico que ainda não está na conformidade que nós gostaríamos, mas a gente tem que se arrolar no pensamento oportuno de fazer a observação para conosco mesmo, para a gente não se chocar. Porque quando chegarmos no plano do espírito e se chocarmos com a realidade, que lá é diferente daqui, a gente vai falar, nossa, mas eu sou isso aqui mesmo, né? A gente está nesse quadro ainda, nessa falta de conformidade com o plano espiritual, a gente quer que as pessoas nos sirvam, a gente quer que, né, que as pessoas nos vejam como espíritos, né? E que fomos aqui na matéria, importantes às vezes, nada disso. Infelizmente, a vida é assim, né? Eu disse infelizmente, a vida é assim para que a gente tenha entendimento de que não é como a gente pensa. Infelizmente, a gente gostaria que fosse diferente, mas quando se faz a dinâmica da travessia da vida material para a vida espiritual, tudo que é da matéria fica na matéria e tudo que é do espírito é do espírito. E aí a engrenagem de lá é outra. E a observância da construção do nosso ser divino, nós viemos aqui fazer aqui agora, nessa etapa que Deus nos ofereceu. Ninguém está nos cobrando nada, ninguém está dizendo aqui, dentro de uma construção assim, o demônio virá para poder então fazer, nada disso. Nós estamos aqui dentro de um processo de conscientização, porque a doutrina espírita é isso, é um processo de conscientização, é um processo que nos dá liberdade de ir, de vir, de fazer, porque nós temos uma coisa importante na nossa vida, o nosso livre-arbítrio. Se nós queremos buscar ou encontrar, é uma questão nossa, pessoal. Ninguém fará isso por nós, a não ser nós mesmos. Então não adianta a gente querer chegar no plano depois do plano espiritual e dizer que não ouviu, que não fomos convidados a fazer reflexões aprofundadas de nós mesmos. Buscai e achareis. Buscai quem? Buscai a verdade. E temos que buscar muitas das vezes a nossa essência. E buscar a essência divina que está dentro de nós. Porque Deus estabeleceu a sua lei divina, sua lei natural, que está aí respaldada no livro dos Espíritos, dentro da nossa individualidade. Então, dizer que nós não temos condições de ter acesso, todos nós temos. A pessoa mais simples, você fala assim, eu sou humilde. Humilde só para dizer que é humilde, quer dizer humilde, mas humildade mesmo ainda está para se advir quando o Espírito realmente tiver essa humildade na sua essência, no seu potencial. Nesse momento nós estamos ainda mergulhados na matéria, não somos como os pássaros ainda, brigamos uns com os outros por tudo, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, em todos os ambientes, para se apoderar, para dizer, eu tenho direito. Dever? Nenhum. A gente sempre tem direito. Deveres fica para depois, mas na essência nós temos direito, sim, mas nós temos também obrigação. Lembrando Jesus que ele fez uma ação, uma atitude
que é de franca relevância. Ele, para se fazer ouvir pelos seus apóstolos, ele diz: eu vim não para ser servido, eu vim para servir. E o que ele fez de profundidade? Lavou os pés dos apóstolos. Naquela época, o pessoal percorria com aquelas sandálias empoeiradas, depois tinha que lavar os pés com uma aguinha assim. Hoje não, a gente tem ducha, né? As duchas gostosas, que dão um banho geral. Imagina, era complicado. E aí, outra pessoa lavava, e às vezes eram as mulheres. Por falar nos dias das mulheres, ninguém precisa mais lavar pé de homem aqui não, né, gente? Agora os homens que têm que lavar os pés das mulheres. Não é mesmo? Né? Para poder fazer aqui o contraponto na nossa palestra em relação às mulheres. Então, eu vinha com minha mãe agora, com minha esposa, e elas disseram assim: as mulheres é que mandam no mundo. Eu estava sozinho, eu falei assim: é isso mesmo. melhoria dos contra uma. Mas na essência é isso. Jesus, então, se evidenciando dentro da grandeza espiritual que ele tinha, ele se fez o quê? Humilde. Ele lavou os pés para mostrar que ele não era melhor do que ninguém. E nós, às vezes, diante ainda da nossa falsa realidade que nós ainda temos, criamos um status quo e dissemos: somos melhores do que o fulano, melhor do que o cicrano, melhor que a minha filha, melhor do que o meu marido, melhor não sei o quê, e se arrolamos aí e vivemos nesse patamar de que temos direitos, poucos deveres a fazer e poucas obrigações a cumprir. No momento que semeamos assim as nossas realizações no campo do dever, e esse dever vem dentro de uma harmonização de amor, nós doamos amor como dever, né? E aí recebemos também. Aí recebemos o amor que a gente às vezes espera ter das pessoas e que só não temos porque também não fazemos essa construção, essa abordagem, de fazer a nossa atitude, de fazer a nossa ação, de ajudar com propriedade, com amor, e não com obrigação. Ah, vou fazer isso porque não tem outro jeito. Aí não dá, né? Aí fica difícil, aí fica mais sofrido ainda, não é isso? Quando a gente, então, tem que passar por uma situação pontual da nossa vida, e que na circunstância nós temos, assim, que fazer alguma coisa, que nós façamos com amor, né? Vim limpar o meio, limpar as cadeiras, limpar o chão, tem que vir com amor. Senão a gente tem que mandar alguém fazer e pagar, né? Então a gente tem que vir com amor, senão a gente vem revoltado. Olha, tem que ir lá hoje, limpar a casa do meio, limpar as cadeiras, coisa. Então tudo isso são palavras simples que eu estou colocando para exemplificar. Na casa da gente, a gente tem essas construções também, de manter o nosso ambiente adequadamente limpo e adequadamente espiritualmente. Porque aonde sim seja sujeira, sim seja também a presença dos espíritos que estão nessa abordagem. Porque os espíritos, assim, até encarnados, né? Tem gente que tem na sua casa aquele quarto assim que tem aquelas traleiras todas, né? Quando na verdade deveria ter. Hã? Os acumuladores. Os acumuladores. Esses aí que eu achava que não existia não, sabe? Você falou bem. Os acumuladores acumula tudo, acumula sujeira e acumula os espíritos encarnados que vêm, né? Opa, cheguei no lugar certo, aqui tudo é legal, tudo é sujo, não é do meu jeito, né? E tem pessoas que pregam coisas assim nas paredes e vai. Bom, mas aí nós vemos aqui que esses pássaros que estão aqui é uma simbologia que está dentro dessa, percorrendo por essa análise do Evangelho, que nos dá, assim, subsídio para entendimento de que Deus provê para toda essa humanidade. E se a gente olhar esse planeta nosso, na dinâmica que ele está, né, com vários países e todo mundo vivendo essa abóbada toda, a gente vê o tanto que Deus providencia para que a gente se arrole nesse planeta e cada individualidade tenha seu alimento, tenha sua roupa, tenha o seu bem, né? É lógico que ninguém vai querer todo mundo ter riqueza com as mesmas propriedades aí dos que estão no poder, mas nós temos assim avançado para ver a presença de Deus sempre com sua misericórdia, com seu amor, sinalizando para que as pessoas tenham ali o pão material. E, arrolado a isso, tem que ter também o pão material. Por isso que a Casa Espírita, como outras instituições religiosas, acaba fazendo esse campo de sustentação. Aí os espíritos falam assim, vai ali no meio, lá você vai ganhar uma cesta básica.
Tem cesta básica aqui? A gente faz as doações. Faz as doações. Pois é, então. Aí se traz as pessoas para receber. E fala assim, vai lá na casa da mamãe para receber o pão espiritual, né? Aí como o pão espiritual ele não é tangível, a pessoa não vê, mas só de nós estarmos aqui, aquela música anterior, não com o palestrante que está aqui, mas com a música anterior, com a ambientação que a espiritualidade já trabalhou, todos nós aqui, já nos deu, e cada um de nós o passo necessário, então nós estamos recebendo aqui o pão espiritual, o tratamento espiritual, limpando, fazendo a sepsia nos nossos centros de força, nos nossos pensamentos, e vamos sair mais fortalecidos. E para completar aqui, diz assim, e a gente até já tinha iniciado falando, procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e cada dia basta o seu mal. Por sinal, sobre o dia, cada dia basta o seu mal e o dia ser mal, é uma constância na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque traz pessoas em determinados momentos as suas debilidades pessoais em relação às circunstâncias da vida e, na medida que vão vivendo a sua experiência, em vez de encontrar soluções positivas, ainda procuram, né, se arrolar em mais divergências ainda, em mais situações mais difíceis, aí vira uma bola de neve, né? Era uma bolinha pequenininha, de repente virou um bolão enorme, que ninguém consegue nenhuma solução, nem ele mesmo. Então a gente tem que ver o seguinte, que diante de uma situação adversa, diante de uma circunstância que se apresente para nós, seja qual for, é necessário paciência, resignação, tolerância, perdão. É preciso todas essas palavrinhas conjugadas, mas não como palavras faladas assim, expressadas, mas sentidas, para que nós sejamos então capazes de realizarmos as soluções para as nossas dificuldades. Quando nós procuramos a verdade, nós procuramos Deus na essência e colocamos tudo na mão de Deus, as coisas vão se apresentando para nós de forma mais possível de se viver, de ser realizado, de ser construído. Nós sentimos assim felizes com a vida que nós possuímos. Seja morando numa taperazinha, seja morando onde for, a gente se sente feliz. E para que a gente tenha paz para com as pessoas que convivem conosco nos nossos ambientes mais costumeiros, sobretudo na família, é preciso trazer essas pessoas para dentro da religião. Quando a gente vê aí determinadas famílias no campo da vivência, falando assim, olha, meu filho está na papuda. E a gente tem vários casos que a gente conhece, a gente acha lamentável. Por quê? Porque faltou religiosidade. E quando a gente busca a palavra de Deus para nós, para que ela fique internalizada no nosso espírito, e a gente tem pessoas que a gente ama, são os nossos filhos, seja alguém mais próximo, nós temos então que trazer essa pessoa para a convivência do Evangelho de Jesus. Aqueles que convivem dentro do Evangelho de Jesus viverão à margem desse mundo material. Nós precisamos do mundo material para a nossa experiência, mas nós não precisamos de toda a abundância que o mundo tem. Então nós não precisamos ser criaturas fragilizadas dos nossos vícios para que, de repente, a gente tenha um filho sendo conduzido por questão de vício, de droga, ou de roubo, de furto, outras coisas, para estarem sendo presos. Então, nesse sentido, a gente percebe o quanto que esse capítulo ele é rico na sua abundância. Nós não devemos dar valor às coisas materiais tão profundamente. Nós devemos ser usufrutuários, saber que Deus é misericordioso, nos deu e nós devemos fazer bom uso, porque um dia teremos que prestar conta. Teremos que prestar conta, não aquele prestar conta como se fosse um tribunal, que alguém vai aparecer lá, vai estar o Henrique lá, Rodolfo lá, eu não vou estar lá não. Aí vai falar, olha, você vai para o umbral e você vai para o nosso lar. Não, nada disso. Sem, né? Porque o tribunal é a nossa consciência, a nossa consciência. E quando nós
nos despertarmos no plano espiritual e que se arrolarmos dentro das leis divinas que já está constituída em nós mesmos, a gente vai olhar para trás e falar, ixi, a coisa não foi bem assim que eu deveria ter feito. E aí vamos ter arrependimentos profundos, necessários às vezes a gente falar, quero uma nova reencarnação. E Deus misericordioso vai nos dar uma reencarnação. Agora, que reencarnação será essa? Aí ficará no enredo de cada um. Cada um de nós aqui, né, dentro da responsabilidade consigo mesmo, porque nós temos que ter consciência que a nossa evolução é nós com o Criador, é nós com o Cristo, porque o Cristo é Ele que conduz a nossa evolução nesse planeta que nós estamos em vivência e em experiência. Bom, o horário ali, né, até bem aconchegante, eu agradeço, nos deu assim a oportunidade de estarmos aqui. Agradeço também a espiritualidade da Meimei, com os espíritos dela que vêm aqui, sempre nos ensejar assim os pensamentos mais dentro da nossa cabeça para poder estar falando. Porque por mais que a gente queira, gente, olha só, eu tive um amigo agora que disse assim, eu faço fazer palestra, eu falo primeira palestra. Se eu falar a primeira palestra, eu não consigo jamais repetir ela de novo, não. Por quê? Porque a gente trabalha com a intuição, a gente trabalha com a percepção intuitiva, que a espiritualidade quer trazer, que a espiritualidade quer trazer na essência para nós. E a gente também, que está aqui expondo, acaba aprendendo também, porque é necessário que, em primeiro lugar, a palavra que está indo venha de volta para a nossa individualidade. Então a gente só tem a agradecer a espiritualidade mesmo da casa, por isso que eu me sinto feliz de vir aqui, porque é uma energia positiva dessa casa, dos seus trabalhadores espirituais, que se apresentam presente para dar assim a nós a palavra, o sentido essencial do Evangelho de Jesus, para que nós sejamos melhores a cada dia e aproveitemos essa nossa existência. Busquemos e acharemos, mas façamos sempre a nossa parte. A nossa parte, ela é preponderante no desígnio do nosso destino. Muita paz, muita luz, hoje e sempre. Eu agradeço ao Henrique, agradeço ao Rodolfo também, que ensejou a oportunidade de estarmos aqui, e muitas luzes para vocês, hoje e sempre. Muito obrigado, Marcos. Que bom para você.